bem? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 3, estudando os vegetais. Fala assim, mas prof, nós já não estudamos isso aí? Já. É que teve uma mudança aí, tá? Na BNCC ali, que organizou os conteúdos do sexto, e na maneira geral, de todo mundo, né? Mas como vocês são F2, são do sexto ao nono, eles mudaram algumas ordens aí dos conteúdos, tá bom? Mas não se preocupem, isso é uma lei federal que foi organizado, mas vocês não são prejudicados, tá bom? Então, olha, aqui, pessoal, ele fala sobre os vegetais. Quem já assistiu esse filme Perdido em Marte, beleza, vai entender um pouquinho o que eu tô falando. Mas aquele que não assistiu, eu acho bem legal, porque ele fala a importância do vegetal numa área que não tem atmosfera, não tem um solo fértil, não tem nada. E ele consegue, então, de alguma forma, prender vamos dizer assim, a fotossíntese, né? A respiração da planta, a fotossíntese, ele conseguir fazer um ambiente, e nesse ambiente, além de ele ter, vamos dizer assim, o alimento, ele também consegue a água, tá? Então é bem legal. Perdido em Marte, aí quem aí quer uma dica para assistir nessa pequena quarentena que nós não aguentamos mais, né, galera? Aqui tá algumas partes, cenas do filme. Vamos para frente, então. Então, vamos estudar um pouquinho, então, dos vegetais, a sua estrutura, né, como que funciona, as características dos vegetais. Pense no ambiente bem que você frequenta nas atividades cotidianas. Você reflita sobre as plantas que estão presentes em cada uma das situações. Então, as plantas, elas estão em várias atividades, em nossa casa. Quando a gente pensa em realizar uma atividade, muitas vezes a gente pensa em ar livre, porque por causa dos vegetais, que passam uma coisa positiva, uma coisa agradável. Em comer, né? Então sempre tem envolvido aí algo vegetal. Você pode não perceber, mas as plantas são seres vivos que estão presentes em nosso cotidiano em diversas atividades. E além disso, na nossa própria alimentação, né, pessoal? Os vegetais foi um passo muito importante também para o ser humano quando ele largou aquela vida de nômade, né? Nômade é quando fica em vários pontos procurando sobrevivência. Então, quando o homem percebeu que ele poderia cultivar, né, e também, vamos assim, segurar animais, domesticar animais, ele não precisava mais mudar de local, né? Então, ele conseguia se fixar num ponto. Daí, onde o ser humano parou de ser nômade, tá? As plantas são seres vivos, ou seja, têm um ciclo de vida. Então, as plantas são seres vivos, apresentam um ciclo de vida. O que é esse ciclo de vida? Ciclo de vida. Vamos voltar lá. Ciclo de vida. Nasce, né, um desenvolvimento, um crescimento, depois um envelhecimento e a morte, tá? Além disso, a maneira geral, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Na cadeia alimentar, então, elas são produtores, que produzem o seu próprio alimento, né? Porque apresentam células características disso, pessoal. Eu não vou voltar aqui, vamos dizer assim, as estruturas celulares, porque nós já vimos isso anteriormente, mas vou dar uma revisada bem simples nas partes bem importantes. A parede celular, ela é bem rígida, né, para sustentar a planta. Nós temos o cloroplastos, né, que é a parte que realiza a fotossíntese, tá? Nós temos a mitocôndria, que realiza, então, a respiração celular. Nós temos o vacúolo, que ele armazena, né, algumas substâncias ali. E o núcleo, que é a parte do DNA, tá? Essas partes que estão grifadas, que eu estou grifando, passem para o caderno. Apesar das diferenças, a planta apresenta algumas estruturas em comum. Apesar de a gente olhar uma planta, uma árvore, né, um pinheiro do Paraná, com uma macieira, a gente percebe a diferença, né? A olho, né, olhando você percebe. Mas elas possuem algumas características em comum, tá? As estruturas, as três principais estruturas da planta, nós chamamos de órgãos vegetativos. Quem são elas? Raiz, caule e folha, tá? Então, são estruturas, são chamadas órgãos vegetativos e atuam na manutenção e crescimento da planta. Então, esses três órgãos, os três órgãos vegetativos,
Elas auxiliam na manutenção e crescimento da planta. Raiz. Então, a primeira que nós vamos estudar é a raiz, tá? Observe as fotos abaixo e circule as raízes de cada planta. Então, nós temos aqui da letra A, nós temos aqui embaixo, que é aquática, fácil de visualizar. Do manjericão, aqui embaixo, do subsolo. E da figueira. A figueira é a aérea, pessoal, aqui, ó, ela está pro lado de fora, tá? As raízes cicatrizam por não apresentar folhas e geralmente tem pouca clorofila, um ou outro que vai realizar a fotossíntese, tá? Quando o vegetal começa a desenvolver, a raiz é a primeira estrutura a se formar. Quem fez aquela experiência do feijãozinho, né, que coloca algodão e vai molhando, beleza, já consegue visualizar a estrutura saindo da semente, né, a raiz. Quem não fez, aproveita essa quarentena para fazer, tá? Eu fiz da semente da uva, pessoal. Quem quiser também fazer bem legal, e deu certo, eu acho que eu vou conseguir levar o pezinho de uva para vocês verem. Vocês pegam a semente de uva, deixam secar de um dia para o outro, porque a semente ela tem que secar, tem que sair aquele, como se fosse uma capinha de proteção dela. Deixa aquela sementinha secar. Pode ser em qualquer lugar, não pode ser em sol, não precisa. Qualquer lugarzinho aí é só para ela secar mesmo, sozinho. No outro dia você pega aquela sementinha, não precisa abrir nada. Só coloca num potinho com terra, tampa um pouquinho e todo dia lembra de regar um pouco. Espero que vai desenvolver aí. Em torno de 15 a 20 dias vocês já vão perceber, um pouquinho mais até, vocês vão perceber que vai começar a sair uma estrutura que é a raiz. A minha já está na parte da folhagem, tá bom? Enquanto um vegetal começa a desenvolver, a raiz é a primeira estrutura a se formar, e isso porque ela se desempenha alguns papéis essenciais. Quais são eles? De fixar a planta no substrato, né? Absorver substâncias, como a água e sais minerais, e armazenar nutrientes. Nós vamos ver que existe algumas raízes que nós até nos alimentamos dela, tá? Como você pode perceber nas imagens apresentadas anteriormente, né? As raízes podem estar no interior, no subsolo, igual eu falei para vocês, né? Acima delas aéreas e aquáticas, então. Além disso, algumas plantas apresentam raízes tuberosas. O que é raízes tuberosas? São raízes que vão armazenar substâncias, acumular nutrientes de reserva, tá? Deixa eu só arrumar aqui para subir um pouquinho. Então, vamos lá. Armazenar, acumular nutrientes de reserva. Essas raízes geralmente têm alto valor nutritivo, tá? E muitos são consumidos por nós e outros seres vivos, tá? Nós temos a mandioca, nós temos a beterraba, batata doce, cenoura e assim vai. E dentro dessas raízes nós temos divisões, tá? Elas podem, e nós chamamos de sistema radicular, que é o sistema da raiz, tá? Nós não temos, por exemplo, no nosso corpo humano, é o corpo humano, mas dentro do corpo humano nós temos várias divisões, sistema circulatório, respiratório, digestório. A planta também tem, tá? Nós temos a planta, mas ela também tem sistemas. Então, a da raiz é chamado de sistema radicular, tá? Então, nós temos dois tipos de sistema. Nós temos a pivotante, sistema radicular pivotante, há uma raiz maior, ou seja, principal. Olha aqui, tem um eixo principal. Olha aqui, ó. Eu consigo visualizar um eixo principal e depois as outras raizinhas, né? Saindo, as raízes laterais, ó, tá? E eu tenho o sistema fasciculada, né? Não há uma raiz principal igual a outra. Eu não consigo encontrar uma raiz igual, porque elas são todas do mesmo tamanho, do mesmo diâmetro, né? Então são iguais. Então eu não consigo ver um eixo que é diferente dessa daqui, tá? As raízes podem apresentar tamanho e formatos variados. No entanto, elas têm estrutura extremamente semelhante. Apesar de ter tamanhos e formatos variados, ela tem algumas estruturas que não tem como mudar, tá? Por exemplo, vamos começar aqui de baixo para cima para vocês entenderem a evolução. Eu tenho aqui embaixo a coifa, tá? Que é a parte da extremidade da raiz, onde, né? Aqui embaixo, tá? É a coifa. Por que serve a coifa, pessoal? A coifa serve, então, para proteger, ela protege, essa parte aqui ela protege, a parte ali da raiz, ela vai proteger porque é ali que vai fazer a divisão celular
para a planta crescer. Então, tem que ser uma parte protegida, tá? Acima, então, aqui, nós temos aqui a região de alongamento celular. Esse alongamento celular é o crescimento da raiz. Então, aqui é a divisão celular e ela vai ser depositada nessa região aqui. Então, a planta vai crescer por aqui, tá? E depois nós temos a zona pelífera, que é a região de pelos, que faz a absorção de substâncias, tá? Então, essa região aqui, as bem fininhas que a gente enxerga. Além das especializações que permitem o armazenamento de substâncias, as raízes de alguns vegetais podem apresentar outros tipos de especialização. Vamos lá ver? Em regiões assim litorâneas, onde o solo é pobre em oxigênio, nós temos as pneumatóforas, tá? Ou seja, são raízes que ele vai absorver gás oxigênio do ar atmosférico, fora do solo. Olha aqui, isso aqui tudo é raizinha, ó, tá? Da planta, que ela precisa respirar. Como está tudo, a água dificulta isso nas trocas gasosas, então ela sai para fora. Existem espécies de vegetais que apresentam raízes aéreas, né? Então a gente já tinha visto antes. Possuem várias camadas, tá? Órgão contra danos, então aqui, enfim, vocês depois leem com calma. Mas essas raízes aéreas, geralmente, elas são raízes, são principais locais de realização a fotossíntese, tá? Então, nessas raízes aéreas, são os principais locais onde realizam a fotossíntese. Nas orquídeas, né? Que fala aqui, ó, das orquídeas, tá? Por isso que a orquídea, a raiz tem que ficar para fora, a raiz não pode. Eu já matei uma orquídea, porque eu não sabia. Eu achei, vou tampar aqui, depois ela sai para fora. Não, ela não saiu para fora, a raiz tem que ficar para fora. E quem tem orquídea, uma dica bem legal que para mim funcionou, tá, pessoal? A orquídea, quando a gente compra, ela vem naquele potinho. Eu tirei a minha orquídea desse potinho e coloquei com carvão de churrasco, mas não pode ter usado, tem que ser carvão novo, tá? Aí você coloca lá, tira o excesso de terra, coloca a raiz ali, você vai como ela desenvolver muito bem, tá bom? Uma dica aí de como cultivar plantas. Já dei a dica da uva, já estou dando dica da orquídea, estou fazendo tudo isso na quarentena, tá, pessoal? Algumas espécies de vegetais, como o cipó-chumbo, não realizam fotossíntese. Assim, para obter os nutrientes, elas precisam de seres vivos, apresentam raízes especializadas, muito finas, denominadas austórios. Elas penetram em outras plantas e sugam delas os nutrientes necessários, tá? A orquídea, ela não suga de outra planta. Por mais que ela seja aérea, ela não suga. A sua raiz consegue fazer isso. Aqui suga, tá? Caule, então, pessoal, nós vamos estudar na próxima aula. Até mais, pessoal!